Metafísica, por Aristóteles. A tradução em nota é de Edson Bini, editora Ed Pro, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, já sabem, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo desse e dos demais vídeos, assim como é possível auxiliar-me comprando livros, como nos fez o Wilhelm. Mais uma vez, obrigada, querido. Ele nos comprou este livro e, aliás, outros mais que ainda serão gravados aqui lidos. E você também pode fazer como ele, basta acessar o link abaixo. E também é possível ser membro aqui do canal. Dê uma olhada nas possibilidades, caso o meu trabalho algo valha do seu tempo, do seu financeiro, ou ainda da sua gratuidade. Ou seja, curtindo, compartilhando, comentando, porque tudo isso é de graça, não é verdade? Muito obrigada pela presença, meus caros. Eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos para o livro 9. Neste livro, há o exame da potência enquanto princípio do movimento, acerca das potências racionais e potências irracionais, crítica à concepção de potência e ato da escola de Mégara e distinção entre potência e ato, acerca do possível e do impossível, o modo de atualização das potências, o ato, quando as coisas particulares são em potência e quando são em ato, a anterioridade do ato relativamente à potência, o ato e a potência relativamente ao bem e ao mal e às construções geométricas, e o ser e não ser, respectivamente como verdadeiro e como falso. Livro 9. Primeiro, acabamos de nos ocupar do ser no seu sentido primário, daquilo com que todas as demais categorias relacionam-se, ou seja, da substância. Com efeito, é do conceito de substância que todos os demais modos de ser extraem o seu significado, quantidade, qualidade e todos os outros. De fato, todos envolvem o conceito de substância, como indicamos no início de nossa discussão. E visto que os sentidos de ser são decomponíveis não apenas em substância, qualidade ou quantidade, como também de acordo com a potencialidade, a realização e a função, obtenhamos também um claro entendimento a respeito da potencialidade e realização. E primeiramente de potencialidade no sentido que é o mais apropriado da palavra, embora não muito útil ao nosso presente propósito, uma vez que potência e ato vão além da esfera dos termos que somente se referem ao movimento. Mas quando tivermos discutido esse sentido de potência, iremos ao longo de nossas definições de ato explicar os outros sentidos de potência. Esclarecemos em outra parte que potência e a palavra pode têm vários sentidos. Todos os sentidos que são simplesmente equívocos podem ser descartados. Com efeito, alguns são empregados por analogia, como na geometria, e chamamos as coisas de possíveis ou impossíveis porque elas são ou não são de uma maneira particular. Mas todas as potências que se conformam ao mesmo tipo são princípios e extraem seu significado de um sentido primário de potência, que é a fonte de mudança em alguma outra coisa, ou na mesma coisa enquanto outra. Um tipo de potência é a capacidade de sofrer ação, o princípio no próprio paciente que inicia nele uma mudança passiva pela ação de alguma outra coisa, ou de si mesmo enquanto outro. Um outro tipo é o estado positivo de impassividade com respeito à mudança para a deterioração ou destruição por uma outra coisa ou por si mesmo enquanto alguma outra coisa, isto é, por um princípio de transformação. Em todas essas definições está contida a fórmula do sentido primário de potência. Ademais, todas essas potências são assim chamadas ou porque simplesmente atuam ou sofrem ação de maneira particular, ou porque atuam ou sofrem ação bem. Consequentemente, em suas fórmulas também estão presentes, em certo grau, as fórmulas de potência nos sentidos previamente indicados. Fica claro, então, que num sentido a potência para atuar e sofrer ação é una, pois uma coisa é capaz tanto porque ela própria possui a capacidade de sofrer ação,
quanto também porque alguma coisa a mais possui a capacidade de sofrer a ação dela. E num outro sentido, não é assim, pois está parcialmente no paciente, já que é porque ele possui um certo princípio e porque mesmo a matéria é um tipo de princípio que o paciente sofre a ação, isto é, uma coisa sofre a ação de outra. Por exemplo, uma coisa oleosa é inflamável, e a coisa que cede de um certo modo é quebrável, e analogamente em outros casos. E parcialmente no agente, isto é, o calor e a arte de construir. No primeiro, naquilo que produz calor, e no segundo, naquilo que constrói. A conclusão é que, na medida em que é uma unidade natural, nada sofre ação de si mesmo, pelo fato de ser uno e não duas coisas distintas. Impotência e impotente são, nesse sentido, a privação contrária à potência, de sorte que toda potência apresenta uma impotência contrária para produzir o mesmo resultado e relativamente ao mesmo sujeito. Privação tem vários sentidos. É aplicável a qualquer coisa que não possua um certo atributo, a aquilo que naturalmente o possuiria, mas não o possui, ou em geral, ou quando naturalmente o possuiria. Ou de uma maneira particular, por exemplo, não o possui completamente, ou porque não o possui em qualquer grau. E em alguns casos, quando por violência um certo atributo falta à coisa que naturalmente o possuiria, dizemos que são privadas. Segundo, uma vez que alguns desses princípios são inerentes às coisas inanimadas e outros são inerentes às coisas animadas, à alma e à parte racional da alma, é evidente que algumas destas potências também serão irracionais, ao passo que outras serão racionais. Assim, todas as artes, isto é, as ciências produtivas, são potências, porquanto são princípios de transformação numa outra coisa, ou no próprio artista enquanto outro. Toda potência racional admite igualmente resultados contrários. Potências irracionais, entretanto, admitem apenas um resultado. Por exemplo, o calor só é capaz de produzir calor, ao passo que a medicina é capaz de produzir doença e saúde. A razão disso é que a ciência é uma fórmula racional, e a mesma fórmula explica tanto a coisa quanto sua privação, ainda que não da mesma maneira. E num sentido, aplica-se a ambas, enquanto num outro se aplica, de preferência, ao fato positivo. Portanto, essas ciências tratam necessariamente de contrários, essencialmente de um e não essencialmente do outro. De fato, a fórmula racional também se aplica a um, mas aplica-se ao outro num certo sentido, acidentalmente, uma vez que é por força de negação e eliminação que arroja luz no contrário. Com efeito, o contrário é a privação primária, e isso é a eliminação daquilo em relação ao que é contrário. E visto que atributos contrários não podem ser introduzidos no mesmo sujeito e a ciência é uma potência que depende da posse de uma fórmula racional e a alma contém um princípio cinético, segue-se que, enquanto o salutar é capaz somente de produzir saúde, o aquecedor somente calor e o frigorífico somente frio, o cientista é capaz de produzir ambos os resultados contrários. De fato, a fórmula racional inclui ambos, embora não de maneira idêntica. E é uma alma que possui um princípio cinético, de sorte que esta desencadeará ambos os processos com base no mesmo princípio, associando-os à mesma fórmula racional. Consequentemente, coisas que têm uma potência racional produzem resultados contrários àquelas cuja potência é irracional, pois os resultados das primeiras pertencem a um princípio, a fórmula racional. É também evidente que, enquanto a capacidade de meramente produzir ou sofrer um dado efeito está implícita na capacidade de produzir bem esse efeito, nem sempre o contrário é válido. Pois aquilo que produz bem um efeito necessariamente o produz, mas aquilo que simplesmente produz um dado efeito não o produz necessariamente bem. Terceiro, aos que dizem, como por exemplo é sustentado pela escola de Megra, que uma coisa só possui potência quando atua, e que, quando não está atuando, carece de potência. A título de exemplo, dizem que um homem que não está construindo não é capaz de construir, mas unicamente o homem que está construindo, e no momento em que está construindo, e analogamente nos outros casos. Não é difícil perceber as consequências absurdas desta teoria.
É evidente que um homem não será um construtor, a menos que construa. Porque ser um construtor é ser capaz de construir, o mesmo aplicando-se às demais artes. Se, portanto, é impossível possuir essas artes sem aprendê-las em algum tempo e as ter compreendido, e impossível não possuí-las sem as ter perdido em algum tempo, por esquecimento, devido a alguma doença ou devido ao tempo, não é claro devido à destruição do objeto da arte, porque este existe sempre. Quando o artista deixar de praticar a sua arte, ele não a possuirá? E se ele imediatamente recomeçar a construir, como terá readquirido a arte? O mesmo aplica-se às coisas inanimadas. Nem o frio, nem o quente, nem o doce, e nem em geral qualquer coisa sensível existirá, a menos que o estejamos percebendo, de maneira que os adeptos desta teoria estarão afirmando a teoria de Protágoras. E, de fato, ninguém terá a faculdade de percepção a não ser que esteja percebendo, quer dizer, realmente exercendo a faculdade. Se então o cego é aquele que não tem visão, embora naturalmente a tivesse, as mesmas pessoas seriam cegas muitas vezes por dia quando naturalmente a tivessem e enquanto ainda existissem. O mesmo aconteceria com a surdez. Além disso, se aquilo que é privado de sua potência é incapaz, aquilo que não está acontecendo será incapaz de acontecer, de modo que aquele que afirmar que aquilo que é incapaz de acontecer é ou será, estará incorrendo em erro. Por isso, pois isso é o que incapacidade significava. Consequentemente, essas teorias suprimem tanto o movimento quanto a geração, posto que aquilo que está de pé estará sempre de pé, e o que está sentado estará sempre sentado, porque, se está sentado, não se levantará, uma vez que é impossível que qualquer coisa que seja incapaz de levantar-se se levante. E como não podemos sustentar isso, evidencia-se que potência e ato são diferentes. Entretanto, essas teorias tornam a potência e o ato idênticos, de sorte que não é pouco o que procuram eliminar. Portanto, é possível que uma coisa possa ser capaz de ser e ainda assim não ser, e capaz de não ser e ainda assim ser. E analogamente, nas outras categorias, aquilo que é capaz de andar pode não andar, e aquilo que é capaz de não andar pode andar. Uma coisa é capaz de fazer algo se nada impossibilitar que tenha o ato daquilo que se diz ter a potência. Quero dizer que, por exemplo, se uma coisa é capaz de sentar e não é impedida de sentar, nada impossibilita o seu sentar em ato. E, analogamente, se é capaz de ser movida ou de mover, ou de ficar em pé, ou fazer ficar de pé, ou ser, ou vir a ser, ou não vir a ser. A palavra ato, implicando em realização, realidade consumada, foi estendida dos movimentos ao que diz respeito, propriamente, para outras coisas. E, de fato, concorda-se que o ato é estritamente identificado com o movimento. O resultado é as pessoas não atribuírem movimento a coisas que não possuem substância, embora elas atribuam certas outras categorias. Por exemplo, dizem que coisas não existentes são objetos do pensamento e do desejo, mas não que estão em movimento. A razão disso é que, embora estas coisas não existam em ato, existiriam em ato se fossem movidas. De fato, algumas coisas não existentes existem em potência, ainda que não existam, porque não existem como realidade consumada. Quarto, ora, se, como dissemos, é possível o que não envolve uma impossibilidade, é evidente que não pode ser verdadeiro aquilo que isso é possível, mas não será. Posição que perde de vista totalmente os exemplos da impossibilidade. Suponhamos que alguém, quer dizer, o tipo de pessoa que não leva o impossível em conta, dissesse que é possível medir a diagonal de um quadrado, mas que não será medida porque uma coisa pode ser capaz de ser ou vir a ser e, não obstante, não ser no presente ou no futuro. Mas das premissas, necessariamente se conclui que, se realmente supomos aquilo que não é, mas é capaz de ser ou ter vindo a ser, nada haverá de impossível nisso. Mas o resultado será necessariamente algo impossível, uma vez que a medida da diagonal é impossível. O falso, evidentemente, não é o mesmo que o impossível, já que, embora seja falso que estejas agora de pé, isso não é impossível. Ao mesmo tempo, também é evidente que se B tem que ser se A é, então se é possível para A ser,
é também necessariamente possível para B ser. Pois mesmo se B não é necessariamente possível, nada há que o impeça de ser possível. Suponhamos então que A seja possível. Então, quando A é possível, nada impossível se seguiria na suposição de que A é, e então B necessariamente é. Mas supomos que B é impossível e que o seja. Então, se B é impossível, A é necessariamente também impossível. Contudo, por definição, A era possível e, portanto, também o é B. Se então A é possível, B também será possível, se estiverem de tal modo relacionados que se A é, B necessariamente é. Se então A e B são assim relacionados, B não é possível nessa condição e A e B não estarão relacionados como foi suposto. E se quando A é possível, B tem necessariamente que ser possível, então se A é, B também necessariamente é, uma vez que dizer que B é necessariamente possível, uma vez que dizer que B é necessariamente possível, se A é possível, significa que, se A é no tempo e de maneira na qual se supôs que lhe era possível ser, então B necessariamente é nesse tempo e nessa maneira. Quinto, como todas as potências são ou inatas, como sentidos, ou adquiridas pela prática, como a capacidade de tocar flauta, ou pelo aprendizado, como nas artes, as que são adquiridas pela prática ou por uma fórmula racional têm que ser adquiridas por nós mediante prévio exercício. Entretanto, naquelas que não são dessa natureza e que envolvem passividade, isso não é necessário. Uma vez que qualquer coisa que seja possível é alguma coisa possível em algum tempo e de alguma maneira, e incluindo quaisquer outras qualificações necessariamente contidas na definição, e uma vez que algumas coisas podem estabelecer processos racionalmente e possuir potências racionais, enquanto outras são irracionais e possuem potências irracionais, e uma vez que a primeira destas classes só pode dizer respeito a um ser animado, ao passo que a segunda pode pertencer tanto a um ser animado quanto a um inanimado, conclui-se que no que toca às potências da segunda classe, quando o agente e o paciente ajustam-se de acordo com a potência em questão, o primeiro age e o segundo sofre a ação. Mas na primeira classe de potência isso não é necessário, pois enquanto cada potência singular da segunda classe produz um único efeito, as da primeira classe produzem efeitos contrários, de modo que uma mesma potência produzirá ao mesmo tempo efeitos contrários. Mas isso é impossível. Portanto, deve haver algum outro fator decisivo, com o que quero dizer desejo ou deliberação. Com efeito, seja qual for das duas coisas que um animal decididamente deseja, ele a fará quando se encontrar em circunstâncias apropriadas à potência em questão e se ajustar ao objeto passivo. Portanto, tudo que possui uma potência racional, quando deseja alguma coisa para a qual tem potência e nas circunstâncias em que a tem, necessita realizar tal coisa. E tem a potência em questão quando o objeto passivo está presente e se acha num certo estado. Se este não for o caso, não será capaz de agir. Acrescentar a qualificação se nada externo o impedir não é mais necessário, porque o agente tem a potência na medida em que esta é uma capacidade de agir. E isso não em todas as circunstâncias, mas em certas condições nas quais obstáculos externos estarão excluídos, pois são barrados por algumas das qualificações positivas na definição. Consequentemente, mesmo se tiver um desejo racional ou um apetite de realizar duas coisas ou coisas contrárias simultaneamente, não as realizará, pois não é nestas condições que se tem potência para elas, nem tampouco é uma potência para realizar ambas ao mesmo tempo, uma vez que somente realizará as coisas às quais se aplica a potência e sob as condições adequadas. Sexto, como nos ocupamos do tipo de potência relacionada ao movimento, passemos agora a abordar o ato. O que é e quais são suas qualidades? Na verdade, à medida que prosseguirmos em nossa análise, ficará inclusive claro, no que respeita ao potencial, que não nos limitamos a atribuir o nome potência àquilo cuja natureza é mover ou ser movido por alguma coisa a mais, quer não qualificadamente, quer de alguma maneira definida. Como também empregamos a palavra em outros sentidos. E é por conta disso que, no decorrer de nossa investigação, chegamos também a discutir esses sentidos anteriores. Ato significa a presença da coisa, não no sentido em que entendemos potência.
Dizemos que uma coisa está presente potencialmente como o Hermes está presente na madeira, ou a semelhinha no todo, porque são dissociáveis. E até o homem que não está estudando chamamos de estudioso desde que seja capaz de estudar. Aquilo que está presente no sentido oposto a isso está presente em ato. O que está presente no sentido oposto a isso é o que está presente em ato. O que queremos dizer pode ser claramente percebido nos casos particulares por meio da indução. Não há necessidade de buscar uma definição para todos os termos, bastando compreender a analogia, que a construção em ato é para aquilo que é capaz de construir, o que aquilo que está desperto é para aquilo que está adormecido, e aquilo que está vendo para aquilo que tem os olhos cerrados, mas possui a faculdade da visão, e aquilo que se diferencia da matéria para a matéria, e o produto acabado para a matéria-prima. Que o ato seja definido por um membro desta antítese e a potência pelo outro. Não se diz de todas as coisas, porém, que existem em ato no mesmo sentido, mas somente por analogia, como A está em B ou para B, C está em D ou para D, pois a relação é ou a de movimento para potência ou a da substância para alguma matéria particular. E disse que infinito e vazio e outros conceitos desse tipo existem em potência ou em ato num sentido distinto da maioria das coisas existentes. Por exemplo, aquilo que vê ou anda ou é visto. Nestes últimos casos, a predicação pode às vezes ser verdadeiramente feita sem qualificação, uma vez que aquilo que é visto assim é chamado às vezes porque é visto e às vezes porque é capaz de ser visto. Mas o infinito não existe em potência no sentido de que existirá sempre em ato separadamente. Só é separável na esfera do conhecimento. Devido ao fato de o processo de visão ser incessante, esse ato existe potencialmente, mas não separadamente. Uma vez que nenhuma ação que possua um limite é um fim, mas somente um meio para o fim, como por exemplo o processo de emagrecimento, e uma vez que as próprias partes do corpo, quando se emagrece, estão em movimento dessa maneira, isto é, sem ser aquilo visado pelo movimento, esse processo não é uma ação, ou ao menos não é uma ação completa, porque não é um fim. Uma ação é um processo que inclui o fim. Por exemplo, ao mesmo tempo estamos vendo e vimos. Estamos entendendo e entendemos. Estamos pensando e pensamos. Mas não é verdadeiro que ao mesmo tempo estamos aprendendo e aprendemos, ou estamos sendo curados e fomos curados. Estamos vivendo bem e vivemos bem. Estamos felizes e fomos felizes ao mesmo tempo. Se assim não fosse, o processo precisaria cessar em algum tempo, como o processo de emagrecimento. Mas não cessou no presente momento. Estamos vivendo e vivemos. Uma ação é um processo que inclui o fim. Por exemplo, ao mesmo tempo estamos vendo e vimos. Estamos entendendo e entendemos. Estamos pensando e pensamos. Mas não é verdadeiro que ao mesmo tempo estamos aprendendo e aprendemos, ou estamos sendo curados e fomos curados. Estamos vivendo bem e vivemos bem. Estamos felizes e fomos felizes ao mesmo tempo. Porque se assim não fosse, o processo precisaria cessar em algum tempo, como o processo de emagrecimento, mas não cessou no presente momento. Estamos vivendo e vivemos. No que toca a esses processos, classificamos uns como movimentos e outros como atos. Todo movimento é incompleto. Os processos de emagrecimento, aprendizado, caminhar, construir são movimentos e, como tais, incompletos. De fato, não é verdade que ao mesmo tempo estamos caminhando e caminhamos, ou estamos construindo e construímos, ou estamos vindo a ser e vimos a ser. São coisas diferentes estar sendo movido e ter sido movido. E aquilo que está causando o movimento difere daquilo que causou o movimento. Mas vendo e viu, pensando e pensou, é o mesmo concomitantemente. Entendo, portanto, por ato, este último processo, ao passo que entendo por movimento o primeiro. Com base nessas considerações e outras similares,
pode-se ter como demonstrado o que é o ato e ao que se assemelha. 7. É necessário, contudo, distinguir quando uma coisa particular existe em potência e quando não, uma vez que ela não existe a qualquer tempo e em todo o tempo. Por exemplo, é a Terra potencialmente um homem? Não, exceto quando se tornou já o sêmen, e talvez nem mesmo nessa ocasião. Tal como nem tudo pode ser curado pela medicina, ou até mesmo pelo acaso, havendo algum tipo definido de coisa que disso é capaz, sendo isso o que é saudável em potência. A definição daquilo que, como um produto do pensamento, vem a existir em ato, a partir da potência existente, é que, quando foi desejado, se não houve o impedimento de qualquer influência externa, instaura-se. E a condição, no caso do paciente, isto é, na pessoa que está sendo curada, é que nela nada deve obstar o processo. Analogamente, uma casa existe em potência se nada na coisa que sofre ação, isto é, na matéria, a impede de vir a ser uma casa, e se não há nada que tenha que ser acrescentado ou subtraído ou alterado. Isso é potencialmente uma casa. E analogamente, em todos os demais casos nos quais o princípio gerador é externo, e em todos os casos em que o princípio gerador está contido na própria coisa, uma coisa é, em potência, uma outra, quando, se nada externo impede, torna-se por si mesma a outra. Por exemplo, o sêmen não é ainda em potência um ser humano, mas necessita adicionalmente sofrer uma alteração em algum outro meio. Mas quando, devido ao seu próprio princípio gerador, chegou a reunir os atributos necessários, neste estado é então um ser humano em potência, ao passo que no estado anterior necessitava de um outro princípio. Tal como a Terra não é ainda potencialmente uma estátua, porque precisa sofrer uma mudança antes de tornar-se bronze. Parece que o que estamos descrevendo não é uma coisa particular, mas um material definido. Por exemplo, uma caixa não é madeira, mas material de madeira, e madeira não é terra, mas material terrestre. E a Terra também não constitui uma ilustração do nosso objeto se semelhantemente não for alguma outra coisa, mas um material definido. É sempre o derradeiro termo nesta série que é, num sentido mais pleno, potencialmente alguma coisa a mais. Por exemplo, uma caixa não é terra, nem de terra, mas madeira, de madeira. Pois é isso que uma caixa é em potência. E esta é a matéria da caixa, quer dizer, material de madeira em geral é a matéria da caixa em geral, enquanto a matéria de uma caixa particular é uma particular porção de madeira. A matéria primária seria alguma coisa primordial que não é mais chamada de material de alguma outra coisa. Por exemplo, se a Terra for constituída de ar e o ar não é fogo, mas constituído de fogo, então o fogo será a matéria primária, não sendo uma coisa individual, pois se distingue o sujeito ou substrato por ser ou não ser um isso, uma coisa individual. O substrato dos atributos é um indivíduo como homem, isto é, corpo e alma, enquanto o atributo é instruído ou branco. O sujeito, quando a instrução é nele inculcada, não é chamado de instrução, mas de instruído. E o homem não é chamado de brancura, mas de branco. E não de ambulação ou de movimento, mas de caminhante ou móvel, tal como dissemos que as coisas são de um material definido. Assim, onde sujeito apresenta esse sentido, o substrato final é a substância, mas onde não apresenta esse sentido, e o predicado é uma forma ou uma individualidade, o substrato final é matéria ou substância material. É bastante correto que tanto a matéria quanto os atributos sejam descritos por um predicado derivativo, uma vez que são ambos indeterminados. 8. Considerando que distinguimos os vários sentidos de anterioridade, fica evidente que o ato é anterior à potência. Por potência, não entendo aqui aquilo que definimos como um princípio de transformação que está numa coisa distinta da coisa transformada, ou na mesma coisa enquanto outra, mas em geral qualquer princípio de movimento ou de repouso, pois a natureza também se encontra no mesmo gênero da potência, porque é um princípio de movimento,
embora não em alguma outra coisa, mas na própria coisa enquanto ela mesma. O ato é anterior a qualquer potência desse tipo, tanto na fórmula quanto na substância. No tempo, o ato é às vezes anterior à potência e às vezes não. Que o ato é anterior do ponto de vista da fórmula é evidente, pois o que é, no sentido primário, potencial, é potencial porque lhe é possível converter-se em ato. Por exemplo, entendo por capaz de construir aquilo que pode construir, e como capaz de ver aquilo que pode ver, e por visível aquilo que pode ser visto. O mesmo princípio vale para todos os outros casos também, de modo que a fórmula e o conhecimento do atual necessariamente precedem o conhecimento do potencial. No tempo, é anterior neste sentido. O atual é anterior ao potencial em relação ao qual é formalmente idêntico, mas não ao potencial em relação ao qual é numericamente idêntico. O que quero dizer é o seguinte, que a matéria, a semente e aquilo que é capaz de ver, que são potencialmente um homem, um cereal e a visão, mas não em ato, são anteriores no tempo ao indivíduo humano, a este cereal em particular, e ao sujeito que vê que já existem em ato, mas são posteriores no tempo a outras coisas existentes em ato a partir das quais foram gerados. De fato, do potencial, o atual é sempre gerado por alguma coisa existente em ato. Por exemplo, o homem pelo homem, o instruído pelo instruído. Há sempre um primeiro motor, e aquilo que desencadeia o movimento já existe em ato. Afirmamos em nossa discussão da substância que tudo o que é gerado o é a partir de alguma coisa e por alguma coisa formalmente idêntica a si mesma. Consequentemente, parece impossível que um homem possa ser um construtor se jamais construiu, ou um harpista se jamais tocou uma harpa, porque quem aprende a tocar a harpa aprende tocando-a, o que é análogo em todos os demais casos. Aqui reside a origem do argumento refutatório dos sofistas de que um homem que não conhece uma dada ciência estará fazendo aquilo que é o objeto dessa ciência, porque o aprendiz desconhece a ciência. Mas uma vez que algo daquilo que está sendo gerado já está gerado, e algo daquilo que está sendo movido como um todo já está movido, demonstração presente em nossa discussão do movimento, é presumível que também o aprendiz tenha que possuir algo da ciência. De qualquer modo, com base nesse argumento fica claro que o ato é anterior à potência também nesse sentido, ou seja, no que toca à geração e ao tempo. Mas também é anterior no que respeita à substância. Primeiramente, porque as coisas que são posteriores do ponto de vista da geração são anteriores do ponto de vista da forma e da substância. Por exemplo, o homem adulto é anterior ao menino e o ser humano ao sêmen, porque o primeiro já possui a forma, ao passo que o segundo não. E, em segundo lugar, porque tudo o que é gerado move-se rumo a um princípio, isto é, o seu fim. De fato, o objeto de uma coisa é o seu princípio e o objeto da geração é o fim, que é o ato, sendo por causa deste que a potência é adquirida. Os animais não veem para que lhes seja possível ter visão, mas têm visão para que lhes seja possível ver. De maneira semelhante, os homens possuem a arte da construção para que lhes seja possível construir e a arte da especulação para que lhes seja possível especular. Não especulam para que lhes seja possível possuir a faculdade da especulação, salvo aqueles que estão aprendendo pela prática, os quais não especulam propriamente, mas apenas num sentido limitado ou em torno de um assunto em relação ao qual não alimentam nenhum desejo de especular. Ademais, a matéria existe em potência, porque lhe é possível atingir a forma. Mas quando a matéria existe em ato, ela está em sua forma. O mesmo vale para todos os outros casos, inclusive aqueles nos quais o fim é o movimento. Daí, tal como os mestres julgam que atingiram seu fim quando apresentam seus discípulos em ação, assim é com a natureza, pois se assim não for, nos defrontaremos novamente com o Hermes de Pauson. Será impossível afirmar se o conhecimento está no discípulo ou fora dele, como no caso dessa obra de arte. A ação é o fim.
e o ato é a ação. Daí a palavra ato derivar de ação e tender a ter o significado de realidade consumada. Ora, enquanto em alguns casos a coisa final é a utilização da faculdade, por exemplo, no caso da visão, ver é a coisa final, e a faculdade da visão nada produz além disso, em outros casos alguma coisa a mais é produzida, como a arte da construção produz não só o ato de construir, como também a casa. Entretanto, no primeiro caso, a utilização da faculdade é o fim, enquanto no segundo é mais verdadeiramente o fim do que o é a potência. Com efeito, o ato de construir reside na coisa construída, ou seja, ele vem a ser e existe simultaneamente com a casa. Assim, em todos os casos em que o resultado é algo distinto do exercício da faculdade, o ato reside na coisa produzida. Por exemplo, o ato de construir na coisa construída, o ato de tecer na coisa tecida, e assim por diante. E, em geral, o movimento reside na coisa movida. Mas onde não existe qualquer outro resultado além do ato, este reside no sujeito. Por exemplo, o ver no vidente, a especulação no especulador e a vida na alma. E, consequentemente, também a felicidade, uma vez que esta é um tipo particular de vida. Ressalta, portanto, que a substância ou a forma é ato. Torna-se evidente, por força deste argumento, que o ato, do ponto de vista da substância, é anterior à potência. E, como dissemos, um ato sempre precede um outro no tempo, remontando ao ato do primeiro motor. Mas o ato é anterior também em um sentido mais profundo, a saber, porque aquilo que é eterno é anterior do ponto de vista da substância àquilo que é perecível. E nenhuma coisa eterna existe em potência. O argumento é como se segue. Toda potência é, ao mesmo tempo, uma potência para o oposto, e, com efeito, enquanto aquilo que não é capaz de estar presente num sujeito não pode estar presente, é possível que tudo o que é capaz de ser deixe de converter-se em ato. Portanto, aquilo que é capaz de ser pode tanto ser como não ser. A mesma coisa, então, é capaz tanto de ser quanto de não ser. Mas aquilo que é capaz de não ser, possivelmente não seja. E aquilo que possivelmente não seja, é perecível. Ou simplesmente, não qualificadamente, ou no sentido particular no qual se diz que possivelmente não seja, isto é, com respeito ou ao lugar, ou à quantidade, ou à qualidade. E não qualificadamente significa no tocante à substância. Daí, nada que seja não qualificadamente imperecível é não qualificadamente potencial. Ainda que não haja razão por que não devesse ser potencial em algum aspecto particular, como, por exemplo, envolvendo a qualidade ou o lugar. A conclusão é que todas as coisas imperecíveis existem em ato. Nem pode qualquer coisa que é necessariamente ser potencial. E não obstante, estas coisas são primárias, porque, se não existissem, nada existiria. Nem o movimento eterno, se houver, existe potencialmente. E se houver um motor eterno, não está potencialmente em movimento, exceto com respeito a algum ponto de partida ou destinação. E não há razão por que a matéria de uma tal coisa não existisse. Consequentemente, o Sol, os astros e todo o céu visível são sempre ativos, não havendo qualquer temor de que, em algum tempo, venham a imobilizar-se, um temor alimentado pelos filósofos da natureza. Nem cansam-se os corpos celestes da sua atividade, pois o movimento não vale para eles como vale para as coisas perecíveis a potência para os opostos, o que torna laboriosa a continuidade do movimento. De fato, é o que resulta quando a substância é matéria e potência, e não ato. Coisas imperecíveis nesse aspecto são imitadas por coisas que estão sempre sofrendo transformações, tais como a terra e o fogo, uma vez que estes também são sempre ativos, porque possuem movimento independente e em si próprios. Outras potências, conforme as distinções já feitas, admitem todas o resultado oposto, visto que aquilo que é capaz de causar movimento de uma certa maneira
pode também causá-lo não desta maneira, isto é, se atuar de acordo com uma fórmula racional. Mas as mesmas potências não racionais só podem produzir resultados opostos mediante sua presença ou ausência. Então, se há entidades ou substâncias, como os dialéticos dizem ser as ideias, é necessário haver alguma coisa que possua muito mais ciência do que a ciência absoluta e muito mais mobilidade do que o movimento em si, porque serão, num certo sentido mais verdadeiro, atos, enquanto a ciência e o movimento serão suas potências. Assim fica evidente que o ato é anterior tanto à potência quanto a todo princípio de mudança. 9. Que um bom ato é tanto melhor quanto mais valioso do que uma boa potência, revelar-se-á patente com base nos argumentos que se seguem. Tudo ao que nos referimos como capaz é igualmente capaz de resultados opostos. Por exemplo, aquilo que classificamos como capaz de ser saudável é igualmente capaz de ser doente, e possui ambas as potências concomitantemente, posto que a mesma potência admite a saúde e a doença, ou o repouso e o movimento, ou a construção e a demolição, ou o ser construído e o ser demolido. Assim, a capacidade para dois contrários pode pertencer a uma coisa simultaneamente, mas os contrários não podem lhe dizer respeito simultaneamente, isto é, os atos. Por exemplo, saúde e doença não podem dizer respeito a uma coisa simultaneamente, de sorte que uma delas tem que ser a boa. Mas a potência pode igualmente ser ambos os contrários, ou nenhum nem outro, o que resulta em ser o ato melhor. Entretanto, no caso dos males, o fim ou ato é necessariamente pior do que a potência, pois aquilo que é capaz o é igualmente de ambos os contrários. A clara conclusão é que o mal não existe independentemente das coisas, uma vez que o mal é, por natureza, posterior à potência. Tampouco há nas coisas originais e eternas qualquer mal, qualquer erro ou qualquer coisa que haja sido corrompida, já que a corrupção é um mal. As construções geométricas também são descobertas através da atualização, conversão em ato, uma vez que é mediante a divisão que as descobrimos. Se a divisão das figuras geométricas dadas já houvesse sido realizada, as construções seriam óbvias, mas tal como é, as divisões apresentam-se apenas potencialmente. Por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos? Porque os ângulos em um ponto são iguais a dois ângulos retos. Se a linha paralela ao lado já houvesse sido traçada, a resposta saltaria aos olhos à mera visão da figura. Por que o ângulo de um semicírculo é sempre um ângulo reto? Se três linhas fossem iguais, duas formando a base e a perpendicular a partir do centro, a resposta seria evidente a alguém que conhecesse a primeira proposição. Assim está claro que as construções em potência são descobertas mediante atualização, conversão em ato. A razão disso é a atualização ser um ato do pensar. Conclui-se que a potência provém do ato e, portanto, é através do ato de construção que adquirimos conhecimento, ainda que o ato singular seja posterior do ponto de vista da geração. 10. Os termos o ser e o não ser são empregados não somente como referência às categorias, à potência e ao ato das categorias, ou aos opostos da potência e do ato, mas também no sentido mais estrito, para indicar verdade e falsidade. Nos objetos, a condição disso é serem combinados ou separados, de maneira que aquele que é separado e aquele que é combinado, sendo que quem assim pensa está certo, enquanto aquele cujo pensamento é contrário à condição real dos objetos incorre em erro. Então, quando existe ou não existe, o que classificamos como verdade e falsidade? É preciso examinarmos o que entendemos por esses termos. Não é porque estamos certos em pensar que és branco que és branco.
É porque és branco que estamos certos em dizê-lo. Ora, se algumas coisas estão sempre combinadas e não podem ser separadas, e outras estão sempre separadas e não podem ser combinadas, e outras ainda admitem ambos os estados contrários, então ser é estar combinado, isto é, uma unidade, e não ser é não estar combinado, isto é, uma pluralidade. Portanto, no tocante à classe de coisas que admitem ambos os estados contrários, a mesma opinião ou a mesma afirmação vem a ser falsa e verdadeira, sendo possível numa ocasião estar certo e na outra errado. Mas no que diz respeito a coisas que não podem ser de outra maneira, a mesma opinião não é às vezes verdadeira e às vezes falsa, mas as mesmas opiniões são sempre verdadeiras e sempre falsas. Ou sempre falsas. Mas no que tange às coisas não compostas, o que é ser ou não ser, e verdade ou falsidade? Tal coisa não é composta no sentido de ser quando está combinada e não ser quando está separada, como a proposição de que a madeira é branca ou de que a diagonal é incomensurável. Tampouco a verdade e a falsidade aplicar-se-ão da mesma maneira a esses casos, como se aplicam aos anteriores. Na realidade, tal como a verdade não é a mesma nesses casos, também não o é o ser. Verdade e falsidade são como se segue. Contato e asserção são verdade, asserção não sendo idêntico à afirmação. E ignorância é não contato. Digo ignorância porque é impossível ser ludibriando quanto ao que uma coisa é, a não ser acidentalmente. E o mesmo é aplicável a substâncias não compostas, pois é impossível ser ludibriado a respeito delas. E todas elas existem em ato, não em potência, pois se assim não fosse, estariam submetidas à geração e à corrupção. Mas tal como é, o próprio ser não é gerado, não está submetido à corrupção. Se fosse, seria gerado, viria a ser, a partir de alguma coisa. Com respeito, portanto, a todas as coisas que são essências e em ato, não há a questão de ser enganado, mas tão só de pensá-las ou não pensá-las. A investigação sobre o que são assume o perfil de investigar se são desta ou daquela natureza ou não. Quanto ao ser no sentido de verdade e o não ser no sentido de falsidade, uma unidade é verdadeira se os termos estiverem combinados, sendo falsa se não estiverem combinados. Além disso, se a unidade existe, existe numa maneira particular, e se não existe nesta maneira, não existe de modo algum. A verdade significa o pensar esses objetos. A verdade significa o pensar esses objetos, não havendo falsidade ou engano, mas apenas ignorância. Não, contudo, ignorância como é a cegueira, pois esta é aparentada a uma total falta da faculdade do pensar. E é evidente que, com respeito também às coisas imutáveis, se alguém supõe a existência das coisas imutáveis, não há engano quanto ao tempo. Por exemplo, na suposição de que o triângulo é imutável, não supomos que ele às vezes contém dois ângulos retos e às vezes não, o que implicaria que ele muda. Mas podemos supor que uma coisa possui uma certa propriedade enquanto uma outra não a possui. Por exemplo, que nenhum número par é primo, ou que alguns são primos e outros não são. Entretanto, quando se trata de um número simples, não podemos estar enganados mesmo dessa maneira, porque não podemos mais supor que um caso seja de tal natureza e um outro não, mas estejamos certos ou errados, o fato permanece o mesmo. O fato permanece eterno.